Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre emagrecer. E a minha pergunta para você hoje, você quer mesmo emagrecer? Estima-se hoje que mais de 50% da sociedade brasileira está com sobrepeso. E aí aumenta para sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Ou seja, cada vez mais pessoas obesas na sociedade, trazendo aí um monte de complicação, um monte de doenças. Infelizmente, nós vimos a pandemia, uma das comorbidades que mais tiveram problemas aí na evolução foram as pessoas obesas, mas eu quero hoje falar de você. Você quer mesmo emagrecer? Como obesa, eu vejo o grande número de pessoas que falam que querem emagrecer, querem terceirizar a questão do emagrecimento, mas não estão dispostos a emagrecer. E isso eu já adianto, não tem como. O processo de emagrecimento ele é doloroso, ele é difícil e é para a vida inteira. E isso eu não estou falando de literatura só, eu estou falando da minha pessoa também. Primeira coisa que você tem que ver não é você, quanto você quer emagrecer. Você tem que ver quanto você precisa emagrecer. E é claro que isso é feito por especialistas. Você precisa de um médico. IMC agora não é a única conta utilizada, o cálculo é muito mais complexo, existem muitos mecanismos que vão dizer quanto você tem de massa magra, massa gorda, quanto e onde você precisa emagrecer. Então, você tem que ter claro isso em mente, quanto realmente você precisa emagrecer. Outra questão que você vai precisar pensar é em que momento você percebeu maior aumento de peso. Porque a obesidade já é uma doença crônica por si só. Então, ela tem vários aspectos, é uma doença multifatorial, mas geralmente a pessoa tem tendência, tem algumas pessoas que sempre foram gordas, por algum motivo específico. Tem pessoas que sempre tiveram tendências e num determinado momento na vida tiveram aquele boom. Que momento foi esse? Se você é uma pessoa, você tem que ter claro isso em mente, porque nesse processo de lutar contra o peso, você vai precisar se policiar, vai precisar entender a fundo. E não adianta, nesse caso, você criar desculpas para você mesmo. Eu sempre brinco com todos os gordinhos que, assim como eu acham que nunca comem. Então, a pessoa está lá com 30, 20, 15, 10, 50 quilos a mais, e aí você fala para a pessoa fala assim, mas eu não como para isso. E eu já fui uma dessas muito tempo, eu falava, não, mas eu não como para isso, para engordar. Cheguei a 125 quilos, falava assim, mas eu não como para isso. E é necessário que você enfrente, que você pegue esse problema, comece a pensar sobre ele e pense em que momento eu comecei a engordar e como funciona a minha rotina alimentar, o quanto eu como para isso. Se responsabilizar, porque embora a obesidade seja uma doença multifatorial, pode estar associada a diversas outras questões, a culpa vai ser sua, não a culpa, mas a responsabilidade na perda desse peso, na responsabilidade de se apropriar dos fatores que você tem que entender, independente de quais fatores sejam, para você conseguir não só perder o peso, mas manter o peso. Outra coisa que você vai ter que pensar é por que você quer emagrecer de verdade? Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, encontram motivos não legais para emagrecer. Às vezes pela sociedade, às vezes porque acha que isso foi o caso de um rompimento amoroso, então a pessoa se joga em remédios, em técnicas ruins, aquelas coisas polarizadas que vai fazer mal para a saúde.
Por que você quer emagrecer? É uma questão social, é uma questão dessa amorosa. Você já tem consciência que você precisa ter saúde. Você acha que é por estética, você só está preocupado com a estética. E eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Porque quando eu emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por que você quer emagrecer? Será que você já conseguiu ter em mente que o emagrecimento ele deve ser para você como ser humano? Para você se sentir melhor de saúde, para você ter melhor qualidade de vida, para você ter melhor confiança. Mas isso é uma coisa de você. Essa decisão do emagrecimento ela é um processo meio egoísta, porque você tem que fazer escolhas baseadas no que é melhor para você e como você se sente. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa gordinha, uma pessoa gorda, e não se tem problema com isso, mas o médico mandou ou alguém quer, mas se você não tem problema e não está preocupado com isso, dificilmente você vai encontrar qualquer motivação para isso, para esse processo de emagrecimento. Ou o lado oposto, se você é uma pessoa que não faz isso por você, pela sua saúde, mas faz isso por uma questão social, por uma questão estética, você pode encontrar motivos errados que te façam também adotar técnicas erradas e que a médio e longo prazo ou você não vai conseguir continuar ou você vai se tornar uma pessoa mais doente ainda. Como, por exemplo, quem opta pela cirurgia bariátrica com a técnica do bypass, só que quer aquele emagrecimento rápido a qualquer custo, mas não muda as outras questões dentro dela, não faz acompanhamento, não quer saber os outros processos que tem que obedecer, e aí você vê a pessoa seca de repente. Mas como não tratou outras coisas, a pessoa engorda e às vezes engorda muito mais. E o pior disso tudo, engorda doente, porque depois que escolher uma técnica dessa, não vai ter absorção de um monte de nutrientes e nesse processo do reganho de peso, ela vai ser uma pessoa muito mais obesa. Então, por que você quer emagrecer? Essa é uma questão fundamental e central no sucesso da sua luta aí contra a obesidade. Outra questão, as consequências de você não emagrecer corretamente. Lembre-se, isso é muito importante, me ajudou muito, hoje eu ajudo bastante pessoa nesse assunto, nessa consciência de que a obesidade ela é uma doença crônica, assim como tem pessoas que têm problemas do coração, tem que se tratar a vida inteira, hipertensão tem que se tratar a vida inteira, diabetes tem que se tratar a vida inteira. A obesidade também é uma doença crônica. Então, por exemplo, eu não estou gorda, mas eu sou obesa, minha cabeça é de obeso, eu sofro com escolhas, né, de alimentação o tempo todo me policiando, faço exames regulares, tenho que fazer uma série de esforços e me cuidar constantemente, porque eu sei que se eu bobear é uma questão de pouco tempo eu vou ter aquele reganho, como já aconteceu no passado. Eu cheguei a 125, cheguei a 69 depois, 69 quilos, quando eu estava indo para 68, 67, me descompensei e voltei para 100 e pouco de novo em questão de 2, 3 meses. Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a se policiar, como o hipertenso não tem que tomar remédio todo dia, tem que fazer exercício físico, tem que tirar sal da comida, a mesma coisa é o obeso. A obesidade é uma doença crônica, comprovada cientificamente como doença crônica. É muito comum que o paciente que não tem essa consciência, ele perca peso, ganhe peso, fique naquele efeito sanfona, o que é muito prejudicial, e ele se descompense e diversas questões. Por isso que recentemente nós publicamos um artigo falando da importância do acompanhamento psicológico e nutricional depois da cirurgia bariátrica. Mas na verdade o paciente obeso ele deve ter esse acompanhamento consequentemente, diretamente ao longo da vida. Por isso que essa atenção ela é importante.
Porque o paciente obeso, lembre-se, obesidade como doença crônica, vai necessitar essa consciência e esse acompanhamento constante. Então, se você chegou naquele peso adequado para você, não é uma coisa que vai descansar. Você vai ter que estar acompanhando, vai ter que tomar medidas no resto da sua vida. Muitos tratamentos vai depender da sua característica pessoal com o seu médico, que pode ser uma associação. O correto é uma equipe multidisciplinar para que você possa conseguir manter esse seu peso ideal de forma saudável. Lembre-se, nenhum processo feito de forma abrupta, que não tem acompanhamento ideal, vai ter o resultado desejado. Você pode até ter momentaneamente, mas ao longo do tempo é bem provável que você tenha problemas sérios com relação a isso. Eu já conheci alguns casos, já tive alguns casos, inclusive, de pessoas perderem o rim por alguns medicamentos, por algumas atitudes que fizeram na busca do emagrecimento momentâneo, daquele emagrecimento rápido, e depois descompensaram muito mais. Sem contar pessoas que ficam viciadas em algumas drogas que acabam trazendo muitos malefícios para a vida, inclusive os malefícios mentais, como auxiliar aí no desenvolvimento de Alzheimer e outros transtornos aí, outras doenças psicológicas. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que pensar, você quer mesmo emagrecer? Chegou essa hora que você vai encarar você no espelho e tomar decisões que possam fazer com que você não só emagreça, mas continue no peso ideal? Lembre-se mais uma vez, obesidade é uma doença crônica, assim como você tem que cuidar. Um grande abraço, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.